O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Agora sim! Podcast Dinamizador no ar! Sejam bem-vindos, Batutada! É muito bom tê-los aqui conosco. Ora viva, muito bem, ora pois. Roda vira, solta, roda vem, me passaram a mão na bunda, não comi ninguém. Você já ouviram essa música? Já deve ter pensado o seguinte, cara, os portugueses, quando ouvirem esta música, vão ficar enfurecidos. Então a gente bateu um papo hoje, no primeiro Podfest, o festival de podcast, que foi organizado pelo Bar do Nerd. Bar do Nerd organizou, foi um encontro muito bacana. E eu tive ali 20 minutinhos numa live, foi pro Facebook, foi pro YouTube e depois virou o nosso podcast. O tema era cultura pop. E eu convidei dois amigos aqui de Portugal, da empresa A Elite, são dois animadores, DJs, cantores, dançarinos, bailarinos, artistas, entrevistados. Eles são de tudo, gente. Eles fazem muita coisa. São muito divertidos. Só não deu para chamar a malta toda, né? A galera toda, que são 5, comigo 6, porque só eram 20 minutinhos e o nosso papo ia ser muito longo. Mas já vamos marcar um novo episódio com toda a galera da Elite pra gente falar de como é o casamento em Portugal. Mas hoje o papo é outro. Então, ajeite o seu fone, aumente o volume e bora dinamizar, ora pois! Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Bar dos Nerds. Eu sei o que você está pensando. Hoje não é dia de nosso podcast, mas estamos abrindo o bar para um evento muito, muito especial. A gente está abrindo esse bar hoje para um evento muito legal, que é o Pod Festival. A gente tem 10 convidados aqui, 10 podcasts diferentes, por uma programação de 5 horas ao vivo, para vocês ficarem aí em casa, juntinho com a gente, se divertindo. E todos eles vão falar sobre cultura pop, mas cada um do seu jeitinho bem especial. E já se prepara aí, porque o nosso primeiro convidado tá chegando e é uma programação internacional, meus caros. Eles têm nome assim meio que de lutador mexicano, mas apesar disso vão falar sobre cultura pop Brasil, Portugal. É o tema do podcast Dinamizador. É com vocês, galera! Agora sim! Tamo no ar, podcast Dinamizador aqui para vocês, participando do Pod Festival, diretamente de Lisboa. Aqui tá o Guga. Eu apresento para vocês aqui os nossos participantes de hoje, os convidados, Diogo Costa e João Palhota. E aí, galera? Tá tudo bem? Tudo bem, Guga? É muito bom estar aqui com a galera dos Bar dos Nerd. Eles convidaram a gente para participar aqui do primeiro festival de podcast. Olha que legal. E o nosso tema é cultura pop Brasil-Portugal. Então eu já começo dizendo que temos aqui dois grandes animadores de Portugal. Além de animadores, eles são DJ. Eu não sei, o Diogo, você também canta, Diogo? Muito. Mal. O João conduz karaokê e não só conduz, como canta muito bem, na verdade? É dos teus ouvidos, pá. Isso é somente só dos teus ouvidos. Podemos marcar um outro dia para fazer uma live. Karaokê Brasil-Portugal também seria muito interessante, hein? Eu acho que era super interessante, mas não tinham nada de interessante para aprender connosco a cantar, de certeza absoluta. Porque o brasileiro canta muito bem, pá. Bom, falando em brasileiro cantando bem, diga lá, o que vocês acham da influência do Brasil na cultura pop em Portugal? Já começa uma pergunta complexa aí. Pop atual? O pop atual está muito limitado ao funk, né? O pop, aquilo que cai, se calhar até por uma influência americana da música americana no hip-hop e no R&B que teve no funk, acaba por haver esse tipo de passagem para cá. Se bem que é um registro que nem todos nós
apanhámos e tocamos de uma forma bilateral esse género musical, até porque na nossa dinâmica de festa, sendo um público bastante misto, acho que é uma área musical que toca muito na malta mais nova, na cultura mais jovem, do que propriamente na malta mais antiga, que não a compreende, por isso simplesmente. Aliás, até dizem que toca em contratempo, que não está no tempo musical certo, estás a ver? O Diogo, não sei qual é que é a opinião que ele tem sobre essa situação. Não, agora, a nível cultural atual, basicamente é o funk. A nível cultural mais antigo, que traz a música brasileira a tocar cá em Portugal, há registros muito bons, que já conversámos sobre isso, inclusive. Eu acabo por concordar um pouco com o João neste sentido. Apesar de que achar que a música pop internacional é dos mercados mais consumidos, na minha opinião, e obviamente que, sendo o mais consumido, as atuais culturas musicais juntaram-se ou casaram-se muito com a cultura pop. Temos a música brasileira que cada vez é muito mais e é mais consumida a nível mundial, onde se junta e casa-se muito com a cultura pop, de forma a poder chegar à mais variedade de faixa etária, o que casam perfeitamente e criam ali uma coisa espetacular. Por falar em casam perfeitamente, eu tenho que dizer que Diogo e João Palhotta participam, né? João é fundador da empresa A Elite, que faz casamentos aqui em Portugal. E o casamento aqui em Portugal tem 12, 15 horas de duração. É algo incrível, assim. No Brasil, a cultura do casamento é um pouco mais reduzida. E tá até por isso que a gente tem um contato com essa mescla de músicas, né? E eu vou dizer para vocês que quando toca uma música do Netinho, que é Mila, até os mais antigos, os mais velhos, assim, eles cantam com as veias estalando, assim. O que vocês acham? Vocês acham que foi a primeira música ali dos anos 90 que chegou e arrastou na rádio? Não só na rádio, sabes? Havia aqui um programa em Portugal que trazia malta, se calhar não tão conhecida no Brasil, ou com um registro que fosse tão palpável no Brasil, que era um programa que se chamava Big Show SIC, que dava na SIC. E apresentava muitos artistas não conhecidos, não só cá, mas como brasileiros. E eu arrisco-me a dizer que aquilo que tocava com mais fluência em festa cá, ainda hoje se propaga um bocadinho, e já passámos uns santos populares juntos, portanto tiveste um bocadinho essa noção, da música brasileira que toca é muito axé, muito aquele género mais... que a malta gosta porque é dançável, porque é palpável a dança. E depois tens o domínio, que é mais lounge, mais daquela cultura mais de pool party, que isto cada vez faz mais sentido hoje em dia, que o Bossa Nova, que é universal. O Bossa Nova pode tocar num cocktail com todo o glamour exigente de um cocktail. E cada vez mais a música brasileira acaba por ser transversal, não só no registro. Portanto, da nossa parte mais profissional, não nos ligamos unicamente àquilo que é o comercial mais badalado como é o funk. Nós conseguimos ser mais transversais, e aqui em Portugal uma música mais antiga, Canta Bahia, não só Netinho, todo aquele registro... Tem aquele do crocodilo, do jacaré, como é que é? Eu não me lembro dessa, mas aqui é sucesso. Havia tantas, pá, que aliás, eu acho que é o bicho, vou te devorar. Essa é sucesso. Por exemplo, o Irã Costa cá em Portugal já lançou, pá, umas 30 versões do bicho, pá. É mesmo? E continua a botar bicho, sim. Sim, uau. Bem, tiveste Brasil... mais o fim de semana, que era do Netinho, também tocava muito no início. Sim. Fim de semana, sexta-feira, que era muito rápida, né? Sim. E temos também a rainha que é o Ivete Sangalo. A Ivetinha aqui também. Não só falando no Netinho, mas obviamente temos várias músicas brasileiras que ficaram no ouvido dos portugueses desde os anos 90. Portanto, hoje a música brasileira em Portugal é mais consumida. Portanto, obviamente que temos um leque ainda maior de consumo de vários artistas, novos e dos mais antigos, mas Ivete Sangalo, Netinho, são dos consumidos que hoje em dia é fantástico. Olha, a gente aproveita que está aqui fazendo um podcast, uma live,
O pessoal está dizendo aqui, se pode fazer pergunta. Pode fazer, Renê. Eu vi aqui, levanta um pop-upzinho. Então, se mandar pergunta, a gente manda aqui ao vivo para vocês. Mas tem uma coisa que eu acho muito curioso, e é uma lamentação. Eu fico muito chateado de ver que o brasileiro ele conhece pouco de Portugal e quase nada do português, de atualidade, né? Mas aqui tem a Festa dos Santos Populares, que deve começar, se acontecer, né, agora no mês de... Não vai, né? No mês de junho. E tem uma curiosidade que pouca gente sabe, que a nossa festa junina no Brasil, a gente fala festa junina, que é do circo de João, Pedro e tem mais um, São João, São Pedro e Santo Antônio. Sim. E no Brasil tem de norte a sul, todos os cantos, durante o mês de junho, essas festas. E é uma similaridade absurda, porque tem muitos bolos, tem muito assado, igual aqui em Portugal. Tem a sardinha na brasa, tem a bifana. Aqui que é bifana? O brasileiro não sabe o que é uma bifana. É só cortar, é um bife, não é? É um bife porco. É o bife do porco. E tem o prego, né? O prego que você fala. É o bife da vaca. É o bife da vaca. Como é que come prego? Você vai comer prego? Prego é metal, como assim? É um prego. É como um fino é uma imperial. Uma imperial é... Como é que vocês falam? Mais geladinha. É o chopp, é a geladinha. É a cerveja de máquina, né? A draft beer. Então é a fina e jola. O que é jola? Jola é cerveja, é uniforme para cerveja. Seja qual for, é cheia. Mas tem a diferença. Achei. No Porto e aqui em Lisboa tem muitas diferenças também, né? Apesar de ser um país de dimensão, né, de geografia relativamente pequena, tem diferença, cara. É curioso isso. Há diferença desde aquilo que tu falaste das festas populares, por exemplo. No Porto eles não festejam o Santo António. Eles festejam o São João. Uhum. No Porto eles não dançam música pimba. Eles bailam música de baile. Que é diferente. Emanuel, pimba, não dançam. Bandalusa, se a casa cair, é diferente. Sim. Já vais também conhecendo essa diferença musical, parece muito similar, mas é muito diferente. Eu vou pedir para vocês cantarem um dos dois aí, e se a casa cair. Canta aí. É você o Diogo, não? Canta um pouquinho. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Tem no Brasil também essa versão, cara? Mas eu acho que a versão é totalmente brasileira. Acho eu assim? que não é. É como a cabritinha. A cabritinha também considero eu. Eu, por acaso, é uma coisa que eu gostava de tentar perceber se é mesmo do Kim Barreiros, se é daquele cantor brasileiro que eu já ouvi no YouTube também. Mas da cabrita tem no Brasil essa? Da cabritinha? Sim. Essa eu não conheço. Eu já ouvia do põe o carro, tira o carro. Também tem põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. Não sei qual é a origem, pá. A origem que é aquilo que nos cria mais dúvida é a origem dessas músicas popularuchas, que tocam cá muito, com um registro diferente, mais português, né? Porque o português dobra muito a palavra e aquilo, para ter algum sentido, tem que ser adaptado. Mas há muitas músicas que cai essa dúvida se é nosso, se veio do outro lado do Atlântico. Sim. Olha, lá no Brasil, quando tem essa festa mais tradicionais, festa junina, tocava-se muito o sertanejo e o forró, que é basicamente a base da pimba. Pimba é a música para brasileiro que nunca ouviu uma pimba, que dança de dois para cá, dois para lá, ou é um em um, né, que é mais rapidinho, vai tuntes. Pois. Cá por falar, é engraçado falar do forró, quando aparece cá o forró e eu lembrar-me do meu registro musical em animação, cai no ano 2005, 2004, 2005, Calcinha Preta era uma cena que toda a gente ouvia. Toda a gente. E eu até vi agora uma reportagem do vocalista, que era aquele de cabelo comprido, que já nem canta, está a trabalhar no supermercado, uma cena qualquer. Acho que é esse, que era vocalista dos Calcinha Preta. Que eu não me lembro do nome dele, mas sei que toda a gente gostava muito, porque ele era quem dava muito numa banda. Eu não me lembro bem. Não era aquele.
O Frank Aguiar, não. Frank Aguiar não é, não, né? Que canta o Morango do Nordeste. Nossa, é um sucesso essa música aqui. Isso é cara metade, né? Cara metade. Não, o Morango do... Aquele que é... Tem as versões... é amor. Tem duas versões. Do Araquetá, versão... Cara metade. Exatamente. É sucesso aqui, não é? Versão. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Isso já é mais, já toca mais, ou seja, isso é um sucesso em bailarico de malta mais velha, naquilo que chamam de danceteria. Danceteria é quando vai dançar o senhor com a senhora e que dançam a par e não sei o quê. Mais registro de danceteria, mas toca atual, totalmente atual. Sim. Essa música não tocava. E no ano 2019, no ano passado, lançaram uma música em Portugal com origem totalmente no Brasil, que foi muito badalada, que foi a música do Gago. E a música do Gago, um dia um Gago me falou. Exatamente. Que a mulher que ele tanto amou foi embora. Numa versão totalmente bailarico, sucesso total. Foi um sucesso. Sucesso total. Tem uma versão dessa em português também lá, em brasileiro, vamos dizer. Mas da cultura pop eu acredito que tem muitas outras coisas pra gente falar, né? Vamos levar para uma coisa que o brasileiro amava muito, que são as novelas. Eu não sei como está agora as novelas aqui em Portugal, até porque existe uma produção muito grande de novelas portuguesas, né? Então as novelas brasileiras, acredito eu, já começaram a perder um pouco de espaço, não é? Mas nos anos 80 e 90 era uma avalanche de novela. Olha, a novela portuguesa em Portugal era muito má. Imagina a novela mexicana, mas pior, muito pior. Então era ruim demais, cara. Não tinha produção, sabes? Só faltava-se falarem assim. E continuar a falar, percebes que era o que acontecia muito na novela mexicana, que chegou a tocar cá. Portanto, a novela brasileira, cá em Portugal, era Hollywood. E a gente colava a novela como fazendo parte da nossa vida. Aquilo nós não vermos. E depois não dava para repetir, não é? Não havia o time warp para puxar para trás, tinhas que ver na altura. E há muita música ligada. Aliás, eu já comentei isto mais do que uma vez. Uma das minhas bandas top 5, eu vou chegar ali se calhar ao top 3 do mundo, é brasileira, é Roupa Nova, adoro Roupa Nova. Roupa Nova, cara, que surpresa! Acho que são dos gajos mais versáteis da cultura musical, não portuguesa ou brasileira, mas mundial. Quer dizer, aquilo é uma banda que, para mim, a nível musical, a nível de músicos, eles tocam Beatles de uma forma a 11 vozes ou a 9 vozes. Eu nunca vi aquilo e acompanho muita música, eles são geniais. E há uma novela que acaba por trazer muitos Roupa Nova para cá, a nível de conhecimento, se calhar um bocadinho mais antigo, que é A Viagem. Não sei se o Diogo se lembra da Viagem. Sim. Oh. Lembras-te da Viagem? Conheço perfeitamente. A viagem é marcante, né? A música... A única viagem que eu posso fazer pelas novelas brasileiras é aquela que eu me recordo, porque foi aquela que eu, na minha altura, acompanhei, porque a minha mãe me obrigava, era O Rei do Gado. Sou o rei desse gado, chão onde o rei é peão com o laço. Essa é boa. Pegando nisso e pegando o meu pai, o grande famoso e amante do Roberto Carlos, que é o Roberto Carlos, e passando pela minha mãe, pelo Leonardo e o Leandro Leonardo, pela famosa Temporal de Amor, que no karaoke é muito badalada também. Portanto, os registros brasileiros, pop, novela, são sempre algo que estão dentro de nós em Portugal, desde há muitos anos atrás, desde que eu nasci. Portanto, hoje, ainda mais, e o conceito de novela portuguesa cresceu tanto, porque as novelas brasileiras eram tão boas que Portugal teve que crescer nesse sentido, e infelizmente hoje temos novelas com um nível bem avançado. Exatamente. Tem a Globo aqui em Portugal, tem hoje, claro, eu acho que houve um intercâmbio, né? Eu acho que houve um bocadinho desse team building a nível de novelas. Eu acho que sim, sem dúvida alguma. Sim. Mas eu também agora acredito que a Malta, para quem é brasileiro, Malta é galera, tá? A Malta é galera. Então a galera mais nova hoje migrou muito pro YouTube. Então, mas galera aqui também é alguma coisa. Galera aqui é um caminhão. Galera, tens um caminhão e tens a galera. Olha, eu vou deixar para o final, a gente vai fazer um bate-bola de palavras que tem outro sentido. Mas até
até pegar assim o pessoal mais atual, né? O pessoal jovem. Os youtubers brasileiros invadiram Portugal, gente. E eu não fazia ideia. Vocês dois mesmo me falavam de piadas, daqueles trocadilhos, mesmo Porta dos Fundos aqui é monstruoso, né? E para os miúdos, né? Que são as crianças, como é que chama o menino lá que todo mundo assiste? O Lucas Neto. Enfim. Sim. Cara, eu não sabia. Eu no Brasil lá não fazia ideia da influência dos youtubers brasileiros aqui. Então é a nova geração, né? Sem dúvida. E a partir do momento em que vemos o Lucas Neto numa Netflix, o consumo em Portugal está todo estouro. Eu acho que isto é um bocado a opinião pessoal, mas a proximidade da cultura brasileira com a cultura americana, e volto-me a focar nisto, traz o facto do brasileiro, por norma e por raiz, ser muito... Não é que seja melhor comunicador, mas acredito, isto agora hoje em dia, nesta pandemia faz muito mais sentido, acho que há muito mais brasileiros por 1 milhão de habitantes com a capacidade de comunicar, em que rapidamente daria um comunicador de alguma forma, um dinamizador, um animador, percebes? A facilidade de comunicação, e tu vês isso em crianças a falar, brasileiras. É muito mais fácil de nos prenderem um ecrã, também por essa cultura que tu disseste das novelas, que nós viemos atrás. E essa cultura vê-se muito na cultura americana. Por Sim. muito que não seja uma cultura copiada, é uma cultura de influência que há a nível daquilo que vocês passaram para nós. Acaba por haver um legado do continente americano para cá. Eu estou total de acordo, né? O Brasil tem uma influência estadunidense muito forte e Portugal, por muito tempo, foi um país muito fechado em sua cultura. O que eu quero dizer é de conservar raízes, tradições. E acredito que essa mudança na cultura pop é muito recente. Chega pelo Brasil, mas já tem um filtro, né? Não é direto Estados Unidos, Portugal. Passa pelo filtro Brasil até chegar aqui. Sem dúvida alguma. E aí há uma mudança de comportamento na nova geração, né? Sem dúvida alguma. E não podemos cair só ao falarmos em cultura pop já referimos tanto só do axé, do funk, do forró. Há muita música boa brasileira que nós ouvimos, ao género da Adriana Calcanhoto, desse registro mais tranquilo de ouvir na rádio. A MPB mesmo, né? Violão, música acústica. Quando se vem da balada para casa a ouvir aquela música no carro, serve. É esse registro mais tranquilo, estás a ver? Nayara Azevedo. Nayara Azevedo tá sucesso. Adoro. Olha, tem uma pergunta aqui para vocês. Os portugueses ficavam ofendidos com a música dos Mamonas Assassinas, que fazia a brincadeira do roda, roda, vira, solta, roda, vem. E aí, como é que é? Sabes que nós sabíamos muito bem a história dos Mamonas e que o Dinho, não é? O Dinho tinha família portuguesa. E eu acho que o único país, para além do Brasil, que a morte dos Mamonas foi tão grande, foi para nós. Nós sofremos muito com a perda dos Mamonas. Uma geração inteira sofreu. Uau. E aqui também, né? Principalmente. Até porque acho que é uma coisa que nós, como tu sabes, Guga também, principalmente, e o Diogo, nós teríamos este ano, e espero que ainda consigamos ter, um momento na nossa animação em casamentos dedicada aos Mamonas Assassinas. Olha aí, que legal, novidade, hein? É uma novidade. Em Portugal. Então, para vocês verem a evolução, até podem pesquisar porque são músicas interessantes, nós já chegámos a fazer esse tipo de momentos com bandas conhecidas, e quando tivemos um leque de bandas para escolher, achámos que Mamonas, dentro daquilo tudo que nos deram e ainda dão a esta geração, que é que casa agora, bastante ao ponto de colocarmos isso no momento de casamento. Muito fixe. Logicamente, com a parte lúdica e de figurino que aquilo existe. Só para terminar, a forma como os portugueses sentiam no Mundial 96 a França-Brasil e nós, portugueses, a torcer por Brasil, é exatamente a forma como nascemos a ouvir Mamonas Assassinas, e quando foi
a morte trágica, sentimos exatamente como se fossem brasileiros. Somos irmãos, viu, de muitas maneiras, né? Olha, estamos chegando ao final dessa nossa live podcast, né? A gente vai lançar esse áudio no nosso canal Dinamizador também. Então vamos fazer um bate-bola aqui. Eu vou falar uma palavra e vocês vão traduzir para o português. Ok. Vocês... o que Esse não estava preparado. Então, tem que ser assim. Cloro. Diogo, vai, Cloro. Diogo. Sabe o que é cloro? Cloro. É da água. É para pôr na piscina. Sim. E como é que se diz aqui? Cloro. E o que é lixívia? Não é cloro? Água sanitária. Lexívia é lexívia. Não, mas é diferente. É diferente, não é, Diogo? Eu acho que é diferente. Ou seja... É água sanitária. É isso. Pois. É difícil, é diferente, porque a gente diz água sanitária e aqui é lixívia. Normalmente, do conhecimento que tenho, obviamente o cloro é o que vai limpar a água, ou seja, é um produto que se põe normalmente nas piscinas e que limpa a própria água. Se eu colocar lexívia numa piscina, não limpa a água, não limpa os resíduos. Então, é o cloro dissolvido, é o cloro diluído. Agora, outra coisa aqui, apostila. Apostila? Sim. Apostila? Diogo, não inventes que isso vai ficar viral. Apostila, eu procurei aqui na internet e tem a tradução que é sebenta. Faz sentido? Sebenta era aquela é isso. Sebenta era um livro. É um livro. Mas não é tanto da nossa geração. O Diogo não sabia. Não Já é tanto mudou? da nossa geração. Não, sabia. Sabias que a sebenta não sabia. Sebenta no Brasil é alguém que tem sebo, alguém fedido, alguém que não toma banho. Essa sebenta aí. Nós usamos mais para a parte masculina este sebento. Sim, sebento. Olá. Sebenta já não vamos tanto, mas sebento já... Eu acho que já chamei o Diogo sebento, mas o modo... Sim, certamente. Agora tem a clássica, vai. Vocês ainda falam bicha como fila ou mudou? Depende. Quando tu dizes, olha, pode ir ali para a bicha e te lembras que bicha no Brasil é viado e que a pessoa pode associar, corrige na hora, vá para ali para a bicha fila. Estás a ver? Bicha fila. Por associação. Por associação, então quer dizer, nós mudamos uma palavra que não tinha nada a ver. Criaram influência na forma como nós a dizemos, sim. Apesar de eu continuar a chamar o Diogo bicha, porque... mas aí... eu sempre que vais, chamo-me de fila, é sempre fila. Ele chama-me fila, eu chamo-me bicha. Mas é por aí. Agora para terminar, tens que falar como os brasileiros falam. O sotaque do Brasil, como estou a falar o sotaque dos portugueses, pá. Fácil. Tu parece... Então vai, eu posso falar, se você quiser, eu posso falar para você a forma como você quiser. Não, é assim, eu acho bem mais fácil um português falar em brasileiro do que você falando parecendo que estava com rabuçados na boca, né? Não, porque tu estavas a falar assim, mais esquisito. Eu tenho que fazer muita força por falar. Deixa rolar. Deixa rolar, é rolar. O chocolate quente. Não te podes preocupar tanto em dobrar as palavras. Deixa falar normal, assim, mais normalzinho. Mais normalzinho. Olha, parecia mais agora. Eu falei português! Ai, caramba! Mas agora tem uma palavra que eu considero que os brasileiros não conseguem dizer. Aliás, são duas. Que é bom apetite. Putz, grila. Bom apetite. Olha aqui, chegou a Babi. A Babi vai dizer bom Olá, Babi. Olha, Babi. Eu tava aqui, quase que vocês me pegaram falando bom apetite. Direito? Olha. Ô, Babi, pra gente fechar então a nossa live aqui, eu sei que vai vir agora o Soft Podcast. É isso mesmo. Fala aí, bom apetite. Bom apetite. Bom apetite? Bom apetite. Boa. Boa, Babi. Apetite, não é? Bom apetite. Meninos, onde que a gente encontra vocês? Olha, vocês podem encontrar o meu podcast, O Dinamizador. Vocês podem encontrar a Elite, que é a empresa de casamentos.
que vai estar o João Palhotta e o Diogo lá também, para vocês fazerem esse treinamento de dicção em português Portugal, pá. E há outras coisas interessantes também. Claro. Olha, beijo para o Brasil, tudo a correr bem. Para vocês também. Um beijo para vocês, saúde. Que, nossa, vindo de Portugal, gente. Portugal, esse bar tá muito chique. É perto. Apanham o avião, aparecem 2 ilhas pelo meio, que é a Madeira e os Açores, e é continuar em frente. E já chega. Rapidinho. Olha, tchau. Já quero então agradecer ao pessoal do Bar dos Nerd aí pela ideia do Pod Festival. Agradecer também Diogão, Palhotta, meus irmãos aqui de Portugal. Muito obrigado. E bora dinamizar, Babi, bora dinamizar. Bora. Aruan, Diogo, João, muito obrigada por tudo. Obrigado. É isso, gente. Vamos pro próximo. Tchau. Tchau. Então, esse foi o nosso papo. Gostaram? Tava bom? Eu me diverti muito. Eu dou risada com esses meninos aí. Eles tentando falar em brasileiro e eu tentando falar em português, pá. Né? Pra quem não sabe, já tô aqui há 1 ano em Portugal, ainda me adaptando, conhecendo a galera, conhecendo a malta. E agora, a minha intenção é produzir cada vez mais conteúdo para o público português. Então vai rolar um intercâmbio aqui no podcast Dinamizador. Mais entrevistas com portugueses sobre animação, turismo e outras cositas más. Mais uma vez eu agradeço. Acompanhe no Instagram, @odinamizador. Mande suas ideias, propostas. Se quiser participar, se quiser gravar, me chama, vamos gravar. Aproveita! Eu fico por aqui. Tamo junto e misturado. Fui!